Tem outro caso que também está deixando o Brasil muito triste, que é o caso do cão Joca. Todo mundo está acompanhando esse episódio do cachorro que morreu durante uma viagem realizada pela Gol. E a justiça, né, na verdade, os donos do cão estão pedindo justiça, estão numa grande campanha nas redes sociais. A gente até entrou em contato com eles essa manhã, nossa produção conversou. Eles até iriam conversar conosco, mas parece que estão muito abalados. O enterro do Joca está acontecendo hoje e eles estão extremamente abalados com essa situação. Mas há algumas novidades e acho que também dá para a gente trazer aqui essa discussão sobre o transporte de cães no nosso país e também as investigações sobre o episódio. Hoje, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e o Ministério de Portos e Aeroportos anunciaram que vão investigar a morte do cachorro Joca. O anúncio foi feito pelo ministro Silvio Costa e o deputado federal Fernando Marangoni na noite dessa terça, né? Eles anunciaram isso ontem à noite. Eles disseram que o ministro e a ANAC garantiram que vão abrir um processo para apurar as responsabilidades e, dependendo do que acontecer no processo, aplicar as penalidades cabíveis. Inclusive, a ANAC divulgou agora pela manhã também um comunicado sobre o episódio. Está aqui no site do GOV, do governo, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, lamentando a morte do cachorro Joca no voo da Gol, se solidarizando também com o tutor do animal, e a ANAC dizendo que instaurou um processo administrativo para apurar os motivos que levaram à morte do cachorro entre o aeroporto de Fortaleza e Guarulhos. A abertura do processo aconteceu a pedido de informações à empresa aérea pela agência e a realização de reunião entre o presidente da agência e o ministro de Portos e Aeroportos. A ANAC também já solicitou à Gol, entre outras informações, detalhes sobre as condições de transporte do animal, o envio pela localidade diversa da contratada e também as condições para prestação desse tipo de serviço. O objetivo é abrir um processo de fiscalização em relação ao transporte de animais no nosso país. Vamos lá, Josias, como é que você analisa esse episódio da morte do cachorro e a investigação aberta agora, né? O mais curioso nesse episódio é que estão tratando o cachorro como se fosse uma bagagem, né? E aqui, quem tem cachorro, quem tem animal de estimação, sabe o que se passou, né? Houve aqui um assassinato na prática, né? Por inépcia, o animal deveria ter sido transportado de um lugar para o outro, de São Paulo para o Mato Grosso, e acabou no Ceará, não é? Quando houve essa primeira inépcia, o bom senso recomendaria que a companhia aérea, no Ceará, realizasse uma série de procedimentos para assegurar que o cachorro se mantivesse saudável. Primeiro, verificar se ele chegou ao Ceará em boas condições. Segundo, atestar se ele teria condições de fazer um outro voo subsequente àquele voo que resultou no transporte dele para uma localidade diferente. Nada disso foi feito. Há uma imagem do cão em Fortaleza, uma pessoa dando a ele água sem retirá-lo da caixinha onde ele estava preso. Não andaram com o animal, não, nada. Enfiaram no outro avião e mandaram para São Paulo. O cão chegou morto, né? Isso, quem cometeu esse ciclo de inépcias, a meu juízo, deve ser tratado como alguém que assumiu o risco de matar aquele cão, né? E assim não está sendo tratado. Está sendo tratado como houve uma fatalidade. Isso não é fatalidade, né? E, de fato, aqui não dá para tratar o animal como se fosse bagagem. E a ANAC, todo órgão de controle, essas agências de controle, elas sempre entram nos episódios depois do fato consumado, né? Então há uma lamentação depois do fato. E a ANAC já deveria ter se ocupado disso há muito tempo, né? Porque você transportar um ser vivo no compartimento de bagagem, isso não parece a melhor coisa do mundo, né? Mas assim é feito.
Então, seria melhor até que não prestassem o serviço. Se há o risco, que interrompa-se a prestação do serviço. Se o animal é de pequeníssimo porte e pode ser transportado junto com os passageiros, ali no compartimento onde vão os passageiros, ótimo, muito bem. Se a companhia não quer fazer assim, então ela que negue o serviço. Agora, uma vez que oferece o serviço, deveria fazê-lo em condições adequadas e não da forma como foi feito neste caso, que resultou na morte do animal. E como disse no início, Fabiola, quem convive com animais de estimação sabe a dor que esta família deve estar sentindo com a morte desse cão Joca. Então é preciso que o caso seja tratado assim, do ponto de vista de quem está sofrendo e não do ponto de vista da companhia, que trata como um erro corriqueiro, até admite o erro, mas não numa proporção que signifique o que de fato aconteceu, que foi a morte de um ser vivo. É um assunto que está mexendo com o Brasil como um todo, né? Porque as imagens são muito tristes desse caso. Você falou sobre a suspensão, não é a primeira vez que isso acontece, a Gol já tinha suspendido pela morte de um outro animal, né? E agora anunciou que suspendeu por 30 dias o transporte de animais. Qual é a resposta que precisa ser dada, hein, Ronilson, da Justiça brasileira e das companhias aéreas para esse episódio? Para esse episódio da Justiça brasileira, acho que tem que realmente cair com uma pressão sobre uma indenização pesada para a família, que não resolve nada, mas uma forma material de responsabilização da companhia aérea e transformar isso num caso referencial, porque existe uma certa comodidade, uma certa normalidade com esse tipo de episódio, porque foi o Joca e o Joca morreu. Mas isso é algo que é relativamente comum, se é uma bagagem comum, gente, né? Se é uma mala comum, talvez não ganharia essa repercussão, e o que nós teríamos é mais uma família ou mais uma pessoa tendo a sua dor de cabeça de esperar a boa vontade da empresa de resolver uma mala que poderia ter sido extraviada para um outro estado. Você chega num estado, ou você espera num estado e a sua mala chega em outro lugar. Tem uma certa normalidade, e tudo é sempre tão burocrático que nem todo mundo tem a energia de fazer com que isso se transforme numa responsabilização da companhia, porque a nossa tendência é não querer um estresse a mais. E, infelizmente, as vias, os canais, todo o caminho que você tem de percorrer é um estresse a mais. É tanta coisa que você tem que provar, tanto tempo que você tem que esperar, tanto processo, inclusive se você pede algum tipo de indenização, de responsabilização, que você prefere não transformar aquilo em um estresse a mais. Você só quer a sua mala, só quer as suas coisas de volta e acabou. O lance é que fizeram isso com o Joca. O Joca é um animal, um ser vivo, como colocou o Josias, e ele morreu, e isso exigiu uma outra repercussão e outras medidas. Mas já é de ontem, né, que a ANAC, a Justiça Brasileira e as companhias aéreas deveriam levar a sério esse nível de responsabilidade para que esse tipo de coisa não ocorra. E tem não só nesse nível, né, de extravio, mas também tem até os transportes que são mal feitos, as condições que são mal feitas, o tempo mal calculado que um determinado animal pode ficar, os riscos, né, de um avião que pode arremeter, de alguma coisa que pode acontecer, de um atraso que pode acontecer. Então, realmente quebrar um ciclo de normalidade das empresas com relação àquilo que é entendido como fatalidade, como aquilo que acontece eventualmente no determinado lugar, no determinado aeroporto, que não é uma constância, mas o tanto que acontece é suficiente para exigir uma postura muito mais radical e efetiva. Tem muita gente lembrando aqui, claro que esse assunto mexe com a nossa audiência, e tem muita gente lembrando aqui que esse transporte de animais, e mesmo que dentro do avião, não é um transporte barato. Você paga, e paga como se fosse uma passagem para uma pessoa. É caríssimo o transporte, né? E aqui o Wellington até está falando assim, é importante dizer isso, porque assim, não é que a empresa aérea está fazendo um favor em transportar o seu cão. Você está pagando por esse serviço, pagando caro por esse serviço no Brasil, e um serviço feito desta maneira,
né? É que é uma maneira criminosa, como disse o Josias, é um assassinato que precisa ser investigado, né? Gravíssimo o caso. A Natália está falando aqui que ela confirmou o velório, vai ter a cerimônia, né, de despedida do Joca, o enterro do Joca às 2 horas da tarde aqui no centro de São Paulo, que vai ocorrer isso. A família está ali toda reunida, né? O pai e tudo mais do dono do Joca, que está muito abalado, que está precisando até de ajuda, enfim, porque está realmente num momento muito duro. Bom, vamos